Já fazia algum tempo que eu não recebia essas caixinhas da alegria aqui no canal e eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro para você agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou fazer um unboxing aqui no canal. Faz muito tempo que eu não faço unboxing, até porque faz muito tempo que eu não compro livros lá na Amazon. Eu vou mostrar o que chegou aqui para mim. Mas antes, eu preciso falar de um lançamento que você tem que ter aí na sua estante. Um lançamento realmente imperdível. Eu estou falando do livro A Mão de Deus ou O Dedo do Diabo, do pastor Leandro Peixoto, prefaciado pelo Dr. Augusto Nicodemos, indicado pelo Heber Campos Jr., também indicado pelo Wilson Porter. É realmente um livro imperdível. O pastor Leandro Peixoto tem uma facilidade em expor a palavra de Deus realmente única. E para você não falar que eu estou mentindo, eu faço um desafio a você. Vai aí no YouTube, pegue qualquer pregação do pastor Leandro Peixoto, qualquer uma, não vou indicar uma específica não. Pegue qualquer uma e assista, e eu tenho certeza que você vai ver como a exposição do pastor Leandro Peixoto é uma exposição clara e bíblica, fundamentado realmente na palavra de Deus. Esse livro aqui, o pastor Leandro Peixoto escreveu especificamente para os tempos em que nós estamos vivendo. Ou seja, será que isso que está acontecendo é obra de Deus ou é obra do diabo? Será que o diabo trouxe essa pandemia? Será que o diabo pode fazer coisas sem a permissão de Deus? Ele pode fazer o que ele quiser? Pois bem, o pastor Leandro Peixoto utilizou o livro do profeta Joel para nos ensinar sobre a soberania de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Então, é um livro que eu tenho certeza que vai se tornar um dos melhores livros que você leu em 2020. E no final, ainda você tem um artigo escrito por mim. Sim, é a pior parte do livro e eu não falo isso por mera modéstia ou qualquer coisa no sentido. Realmente é a pior parte do livro, porque a escrita do pastor Leandro Peixoto é muito melhor do que a minha, mas tem aqui a minha colaboração com um artigo, ok? Eu escrevo um artigo com o seguinte título: Os maus usos do Salmo 91 em face de pragas, pestes e pandemias, com uma proposta de bom uso do texto. Nesse artigo, eu descrevo o mau uso do Salmo 91, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas utilizam o Salmo 91 como se fosse palavras mágicas, e eu falo como deveria ser utilizado o texto do Salmo 91, segundo inclusive o próprio ensinamento de Jesus de quando ele citou o Salmo 91. Pois bem, esse é um livro imperdível e se você quiser, se você não foi assinante da Box, você não recebeu ele pela Box 95, você pode comprar ele agora. O link vai estar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. E vai aqui um aviso, não perca esse livro. Eu estou falando, quando eu for fazer a resenha dele, eu tenho certeza que você vai querer ler. E é uma edição limitada, no sentido de que só foram feitas algumas cópias para vender. As outras cópias foram destinadas à Box 95, então não perca esse livro. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês que chegou aqui nessa caixinha da Amazon é esse livro aqui, ó. O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, do jornalista Gilberto Nascimento, editado pela Companhia das Letras. Livro publicado originalmente em 2019, vai contar a história da principal denominação neopentecostal do mundo. Afinal, são mais de 10 mil templos espalhados por quase 100 países. A Igreja Universal sempre teve as suas polêmicas, mas ela entrou no olho do furacão, principalmente agora, em 2018, com o seu forte apoio à eleição do presidente Jair Bolsonaro. O livro vai contar a história tanto do Edir Macedo, então vai mesclar ali a biografia do Edir Macedo com a própria história da Igreja Universal. Eu tenho absoluta certeza que à medida que eu for lendo esse livro, nós vamos ter vários vídeos aqui no YouTube. Uma das curiosidades, que caso você não saibam, é que várias igrejas tradicionais não reconhecem a Igreja Universal como uma igreja cristã, mas a consideram como uma seita, ok? Sim, por enquanto essa polêmica aqui, eu só estou falando o que acontece, eu não estou emitindo a minha opinião antes que você vai lá embaixo deixar o seu xingamento, ok? Só estou dizendo que existe sim várias igrejas históricas que não reconhecem a Igreja Universal como igreja cristã. Aqui atrás
tem um plot muito legal dizendo o seguinte: 95 países, 320 bispos, 10 mil templos, 14 mil pastores, milhões de fiéis e apenas um líder. Como eu disse anteriormente, esse livro deve virar uma série de vídeos aqui no nosso canal. O livro tem 384 páginas e é avaliado em 4.3 estrelas lá no Scoob. Se você ficou interessado, o link lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O segundo livro que chegou nessa caixinha foi Homem Nota 10, equipando líderes de caráter em casa, na igreja e na comunidade, do David Merck, da United Press. Livro originalmente publicado em 2015, acredito que foi alguém do Concílio, que está cadastrado lá no Concílio Livros e Teologia, que me indicou esse livro. Inclusive, se você quiser participar do nosso concílio, clique lá embaixo no botão Seja Membro. Esse livro aqui é do mesmo autor da Enciclopédia da Família, que é essa enciclopédia que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho ela aqui. Lar, Família e Casamento, da editora Agnus. Essa é uma verdadeira enciclopédia bíblica a respeito desses três assuntos. O David Merck pegou cada texto bíblico que fala sobre lar, ou que fala sobre família ou casamento, e fez uma exposição de cada um desses textos nesse livraço aqui, capinha dura, da editora Agnus. Esse é um livro que sempre que eu tenho dúvida a respeito de algum assunto referente a lar, família e casamento, eu venho consultar. Então, eu quero saber qualquer coisa, algum texto cita algo sobre família, casamento ou lar, eu sempre venho nesse livrinho aqui para consultar qual que é a opinião, qual que é a interpretação feita pelo David Merck. Devo dizer que é um livro que está sempre aqui na minha mesa sendo consultado. Pois bem, e agora eu fico sabendo desse livrinho aqui que ele escreveu em 2015. O livro vai bem na pegada de masculinidade bíblica, que eu acredito que não é nem aquela masculinidade machônica, onde você tem que provar que é macho, e nem aquela masculinidade emasculada que foge da sua responsabilidade de homem. Virtudes como força, humildade e principalmente compromisso com a palavra de Deus são descritas aqui nesse livro. São 18 estudos baseados principalmente nos textos de 1 Timóteo 3 e Tito 1. O livro conta com 208 páginas e está avaliado no Scoob com 4.3 estrelas, e se você ficou interessado, o link está lá embaixo. E o último livro que chegou nessa caixinha da Amazon foi esse livro aqui, Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, do craque Daniel, pela editora Intrínseca. Livro originalmente publicado agora, em 2020, traz como autor uma das pessoas que mais me inspiram e traz ensinamentos sobre como ser feliz. Pablo, mostra um pouquinho dos ensinamentos profundos do craque Daniel aí, por favor. A verdade que eu mais admiro num ser humano, acho que é a ambição de ser feliz, né? Acima de qualquer limite imposto pela ética ou pela estética, né? Ou também a qualidade de me dar altas somas em dinheiro sem nenhuma contrapartida também valorizo muito. Pessoa viva que eu mais admiro é difícil, né, a gente dizer, porque eu nem tenho certeza se essa pessoa está viva e ela no momento se encontra no quintal da minha casa, então fica difícil, a gente acaba cometendo uma injustiça quando a gente responde esse tipo de pergunta, né? Eu admiro todas as minhas características, né? Admiro, inclusive, especialmente os meus defeitos, especialmente meus defeitos de caráter. Acho que se eu fosse fazer uma crítica em relação à minha pessoa, seria de não ter mais defeitos de caráter. Livro para você rir e se divertir e aprender quais são os dois maiores pilares da verdadeira felicidade, segundo o craque Daniel: comodismo e individualismo. Isso sem abrir mão dos valores essenciais como indiferença, pessimismo e rancor. Eu vou terminar com a frase que define o aprendizado desse livro. Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Livro com 160 páginas, avaliado com 4.3 estrelas no Scoob. O link, você já sabe, está lá embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, pessoal, esse foi o unboxing da Amazon que chegou aqui para mim. Olha só,
fica aqui ainda a minha reafirmação: adquira o livro A Mão de Deus ou O Dedo do Diabo, você não vai se arrepender. Os links estão lá embaixo. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça do joinha, não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito e até o nosso próximo vídeo.